Aleluia. Malaquias capítulo 3, Malaquias 3, versículo 7. Vamos ler o 8 para poder adiantar. Malaquias capítulo 3, versículo 8 até o 10. Hoje eu vou falar sobre os dízimos. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Vamos lá. Malaquias capítulo 3, versículo 8. O título da leitura é: não devemos roubar o Senhor e nem duvidar da sua providência. Quem crê que Deus provê todas as coisas? Roubará o homem a Deus? Quem não tem Bíblia, presta atenção. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Aí ele responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, aí está a tua palavra, Senhor. Ó Deus, fala conosco, fala, Senhor, com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, presta atenção. Nós vemos aqui o nosso Deus falando por meio do profeta Malaquias, chamando o povo dele para fazer um conserto. Dessa vez o pecado do povo não era adultério, dessa vez o pecado do povo não era idolatria, dessa vez o pecado do povo era outro. O pecado do povo aqui era não devolver os dízimos que pertenciam a Deus. E nós vemos, meus irmãos, que Deus, ele usando o profeta Malaquias, ele disse que aquele povo estava roubando a ele. Aquele povo estava roubando a Deus. E o povo perguntou: em que te roubamos? Em que, Senhor, nós estamos te roubando? Como assim? Nós não estamos entendendo. Eles sabiam que eles teriam que cumprir o mandamento de dar o dízimo. E ali o tempo foi passando, eles então pararam de dizimar. E agora, meus irmãos, eles perguntam a Deus: em que te roubamos? O Senhor diz que nós estamos te roubando, mas em que? Em que aspecto? Em qual situação? Aí Deus fala com eles: olha, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nós sabemos, meus irmãos, que se você pegar o dicionário e você ver o significado da palavra dízimo, você vai ver que quer dizer, significa 10%, ou a 10ª parte. A 10ª parte. Então, Deus aqui, ele fala com aquele povo que eles não estavam devolvendo a 10ª parte. E Deus estava aqui cobrando deles, exigindo deles que eles fossem fiéis, porque Deus queria abençoá-los de uma maneira muito grande.
Por isso que o título aqui dessa leitura é: não devemos roubar o Senhor e nem duvidar da sua providência e justiça. Então, meus irmãos, hoje acontece também a mesma coisa. Hoje tem muitas pessoas que elas também não devolvem os seus dízimos na obra de Deus. Muitas pessoas hoje, eles não estão devolvendo a Deus aquilo que é de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que se Deus fechar as portas, ninguém consegue nada. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então, nós sabemos que quem abre as portas, quem abençoa a nossa vida é Deus. Se você está trabalhando, é porque Deus tem te abençoado. Se você tem saúde, é porque Deus tem te abençoado. Quantas pessoas que estão por aí desempregadas, quantas pessoas que estão por aí sem ter um trabalho, mas Deus abriu as portas para você. Deus abriu as janelas do céu para você. E você tem o seu pagamento, você tem o seu salário, você tem a sua aposentadoria, enfim, você mexe daqui, mexe dali, mas não falta o pão de cada dia dentro da sua casa, porque Deus, Ele tem te abençoado. Agora, meus irmãos, Deus, Ele fala: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, meus irmãos, nós sabemos que o que mantém a casa de Deus, o que mantém a obra de Deus, é os dízimos e as ofertas. Imagina bem se todo mundo parar de dizimar na igreja. Imagina bem se ninguém mais der o dízimo na obra de Deus. O que vai acontecer com a obra de Deus? Ela vai fracassar. A obra de Deus, ela vai perecer. Então, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor colocou na sua casa para dar o seu sustento ao seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo que, quando o seu Senhor voltar, encontrar ele fazendo assim, sustentando a sua obra, dando sustento na sua obra. O dizimista, meu irmão, é como se fosse as colunas desse prédio, dessa igreja. Os dizimistas, olha quantas colunas tem aqui: 1, 2, 3, 4, 5. O reboco não deixa a gente ver as colunas, mas tem colunas, tem várias colunas. Se tirar essas colunas, esse prédio vai ficar fraco, frágil, debilitado, e é perigoso cair tudo na nossa cabeça. Os dizimistas, eles são a coluna da obra de Deus. São as colunas. Imagine se as colunas quebrarem. Imagine se as colunas forem derrubadas. A obra de Deus também desmorona. Desmorona. Para tudo. Para a evangelização do rádio, para a evangelização na internet, para a evangelização no exterior, para, meus irmãos, a obra de Deus, eu não vou dizer que vai acabar, mas que ela vai ficar bem fraquinha, ela vai. Quem está entendendo, bate palma da glória de Deus. Vai ficar bem prejudicada. Por isso, Deus
falando: trazei todos os dízimos, todos, à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Como que nós vamos manter a obra de Deus sem dinheiro? Como que a obra de Deus vai ser mantida se nós não tivermos recursos? Alguém fala assim: nosso Deus, que maravilha, a igreja Deus e Amor está em mais de 100 países, nós temos mais de 400 emissoras de rádio, nós enviamos obreiros para vários países, agora temos também transmissões pela internet. Tudo isso é dinheiro, igreja. Tudo isso tem gasto, tem despesa. Mas se o povo de Deus, meus irmãos, não se conscientizar que você é uma coluna na obra de Deus, a obra de Deus perece. Por isso Deus está falando: trazei todos os dízimos. Porque tem irmão que tem 2, 3 empregos, não é assim? Mas ele só dá o dízimo de um. Tem irmão que, além dele ter o emprego dele, ele ainda faz um outro biscate por fora. Então tem que dar o dízimo do emprego, do biscate, das casas alugadas, tem que dar o dízimo enfim, do que Deus te der. Do que Deus te der. E nós vemos, meus irmãos, para que isso? Deus, ele não pede 50%, porque se ele pedir no 10 já está difícil. Imagina se ele pedisse 20%, 30%, não é verdade? Então Deus, ele só pede 10% para poder manter a sua obra, para manter a sua igreja aqui na terra. Porque é verdade que Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus precisa de dinheiro. A obra de Deus precisa, meus irmãos. Por isso Deus está falando aqui: trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento, para que a obra seja mantida, para que a obra seja mantida. Eu já vi pessoa falar assim: eu vou pegar o meu dízimo e vou comprar cesta básica e vou dar para os pobres. Eu vou pegar o meu dízimo e vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. Alguém me pergunta: pastor, isso está certo? Já teve gente que me perguntou: pastor, eu posso pegar o meu dízimo e ajudar o meu próximo? Não, meu irmão, não. A Bíblia está dizendo aqui que você tem que trazer o dízimo para a casa do tesouro, para a casa de Deus, para que a obra de Deus seja mantida. Você devolve o seu dízimo na igreja, você vai dar 10% para a obra de Deus, e Deus, ele vai te recompensar de uma maneira tão grande que você vai até ajudar aquele que está precisando e nada te faltará. Nada te faltará. Diga glória a Deus, diga aleluia. Agora tem gente que fala assim: ah, pastor, mas esse negócio de dízimo aí, esse negócio aí eu não concordo não, porque isso daí é no tempo da lei de Moisés, isso daí não vigora mais não. Então abra a Bíblia em Mateus 23. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Tem gente que não dá dízimo, porque ele fala que o dízimo era só para a lei de Moisés. Não é para nós. Eu não vivo na lei, eu não dou dízimo, né? Então vamos ver se no Novo Testamento fala sobre dízimo também. Diga graças a Deus. Mateus 23, 23. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir as outras, ou aquelas. Então, preste atenção, você vê aqui Jesus falando com os fariseus, porque os fariseus, eles davam dízimo, e eles estavam errados? Não, estavam certos, só que eles não tinham amor, eles não tinham misericórdia, eles não tinham pena e nem compaixão de ninguém. Quem está entendendo, diga amém. Então eles eram dizimistas, fiéis, mas eles erravam do outro lado. É igual a mesma coisa que acontece hoje. Tem gente que ele dá o dízimo certinho, mas do outro lado ele fica pendente. Então o que Jesus está falando aqui? Olha, vocês estão certos em dar o dízimo, vocês não estão errados, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas vocês não têm misericórdia, não têm amor, não têm compaixão. Então vocês devem realmente dar o dízimo, mas vocês também têm que ter amor no coração, ter misericórdia, ter compaixão. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir as outras. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tem muitas pessoas hoje, que ele é fiel a Deus em tudo, ele só não dá o dízimo. Tem muitas pessoas que é fiel na roupa, no cabelo, não adultera, não mente, não conta mentira. Tem irmãs que é uma bênção na doutrina, é uma bênção, mas quando chega no dízimo fica reprovado, quando chega no dízimo não passa. Então, meus irmãos, hoje Deus está falando conosco, hoje Deus ele está chamando nós também a um conserto, porque certamente Deus quer nos abençoar. Amém? Vamos ler Hebreus capítulo 7, versículo 8. Hebreus capítulo 7. Diga glória a Deus. Versículo 8. Diz assim, meus amados, a palavra de Deus: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Vocês entenderam? E aqui certamente tomam dízimos. Então você vê que o dízimo não acabou, o dízimo não pode parar. Como que o dízimo vai parar? E como que fica a obra de Deus? Como que fica a obra de Deus? Então você vê aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 8: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Quer dizer, nós vamos morrer. Nós recebemos os dízimos dos irmãos, vocês vêm, devolvem o dízimo, a gente recebe, anota, ora por vocês, não é? Para Deus abençoar vocês. Nós aqui recebemos dízimos para manter a obra de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a palavra dizendo que aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Então, dízimo, meus irmãos, ele não acaba, ele é um mandamento de Deus. Uma pessoa uma vez me perguntou assim: a pessoa que não dá dízimo, ele vai para o céu? É muito difícil, viu, meus irmãos? É muito difícil. Uma pessoa que é crente, que trabalha,
que ganha e ele não dá o dízimo, é muito difícil ele alcançar a salvação. É muito difícil. É perigoso ele morrer e chegar lá, na hora que Deus cobrar isso dele, ele vai ficar reprovado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. É perigoso, meus irmãos. É perigoso você ficar dentro da igreja, obedece a doutrina, obedece os mandamentos, mas esse você falha, esse você pula por cima. E então, dificilmente uma pessoa que não dá o dízimo vai entrar no céu, a não ser que ele não ganha nada, não trabalha, aí não tem como dar. Quem está entendendo, diga amém. Aí, agora a pessoa que trabalha, que ganha, tem seu pagamento, tem suas casas de aluguel, tem o seu, enfim, o seu ganho, mas ele não quer dar o dízimo. Ele não quer dar o dízimo. É perigoso essa pessoa não entrar no céu. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quem está compreendendo, bate palma para Jesus. Perigoso essa pessoa não entrar no céu. Vamos ver em 1 Coríntios 6:10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Irmãos, quando eu entrei na igreja, há 30 anos atrás, uma das primeiras coisas que me ensinaram era dar o dízimo. Eu já vi meus irmãos contar testemunho tremendo que tiveram com Deus depois que passaram a devolver o dízimo. Eu já vi pessoas também contar que pararam de dar o dízimo e Deus repreendeu eles em sonho, meus irmãos. Deus deu sonhos para eles, cobrando deles. Diga glória a Deus. Deus cobrou deles duramente, porque eles haviam parado de dar o dízimo. E eles tiveram sonhos que eles iam para o céu e chegavam lá, eles não podiam entrar. E aí quando ia haver o problema, era o dízimo. Quantas pessoas que tiveram esse sonho, irmãos? Quantas pessoas que tiveram esse despertamento com Deus? Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, e nem os roubadores. Por isso que lá está escrito: roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Mas em que te roubamos? E aqui está dizendo que nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, essa mensagem que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, eu senti de Deus de trazer essa mensagem hoje, porque tem irmãos que Deus tem até cobrado de você para você devolver o dízimo. Tem irmãs que Deus tem cobrado de você para você devolver o dízimo. E muitas das vezes a pessoa endurece o coração, e chega uma hora que Deus não fala mais nada. Você sabia, meus irmãos? Deus é que nem o pai ele chama a atenção do filho, uma vez, duas vezes, três vezes, e quando o pai vê que o filho não vai obedecer mesmo, o pai vai para lá. Tá, então você vai quebrar a cara lá, mas ó, eu te avisei, viu? Eu te avisei, eu falei com você. O filho rebelde, meus irmãos, o pai chama a atenção dele, duro, e ele não ouve. O pai fala uma vez, fala duas, fala três, depois o pai fala: ó, quer saber de uma coisa? Ó, é com você agora. Já te falei 50 vezes, você não quer ouvir?
Não é assim? A mesma coisa, irmãos, é nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te cobra uma vez, te cobra duas vezes, te cobra 3 vezes. Se ele vê que você não quer nada mesmo, ele para de cobrar. Aí você fala assim: ah, mas Deus não me cobra. Mas você lembra que no começo ele te cobrava. No começo ele te cobrava. Ah, mas eu não sinto Deus me cobrando. Irmão, quantas pessoas que Deus cobrava, mas ele não dava ouvido, igreja. Ele não dava ouvidos. E muitas das vezes uma pessoa cai numa situação difícil. Quando a pessoa está ali desempregado, sem serviço, passando dificuldade, a pessoa fala: Senhor, abre a porta para mim, Senhor, tem misericórdia. Abre a porta para mim que eu vou dar o dízimo. Agora eu prometo que eu vou dar. Agora eu prometo que eu vou ser dizimista. Aí Deus abre a porta. Aí ele dá uma vez, 2, depois para de novo. Oh, meus irmãos, não faça isso não. Seja fiel a Deus. Deus é poderoso para te honrar. Deus é poderoso para te exaltar. Deus é poderoso para abrir a janela do céu para você. Deus é poderoso. Alguém fala assim, pode pensar assim: meu Deus, hoje o pastor está puxando a nossa orelha. Irmãos, eu creio com toda a minha fé que é Deus que está falando conosco aqui. Eu creio que é Deus. Tem irmão que agora a consciência dele está pesada. Tem irmão que fala: meu Deus, eu vou tomar ceia, eu não dou dízimo. Meu Deus, eu não dou dízimo, e agora? E agora? A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que nós, como é que é? Qualquer que come e bebe indignamente, come e bebe na sua própria condenação. Tem irmão que fala: meu Deus, eu estou tocando na ceia do Senhor indignamente, mas a partir de agora eu vou fazer um concerto com Deus, e vai ser um concerto de verdade. A partir de agora eu vou fazer um concerto com Deus, mas um concerto mesmo. Eu vou pedir perdão a Deus, e a partir de agora nunca mais eu vou roubar a Deus. A partir de agora, irmãos, eu lembro quando eu era pequeno, o meu pai, ele ganhava pouquinho, mas eu lembro que quando ele recebia o pagamento dele, era a primeira coisa que ele fazia. Era a primeira coisa que ele fazia. Eu lembro que eu era menino, de uns 10 anos, 11. Ele ia lá no banco, recebia o pagamento, tão pouco, mas ele chegava em casa, ele tirava o 10%, mandava minha mãe: tira o 10%. Aí a mãe tirava o 10%, aí o que sobrava, ele falava: agora vamos ver o que a gente vai comprar, vamos ver o que a gente está devendo para a gente pagar, vamos comprar o que precisa. Mas a primeira coisa que ele fazia era devolver o dízimo do Senhor. Primeira coisa que ele fazia. Primeira coisa. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E muitas pessoas hoje, meus irmãos, tem gente que ganha até bem. Tem gente que ganha até um salário bom. Mas parece que quanto mais a pessoa ganha, pior é para dar o dízimo. Parece que fica pior ainda. Diga glória a Deus. Tem pessoa que quando ganhava um salário pequeno, era fiel no dízimo. Aí Deus começou a abençoar, foi abençoando. Hoje ele ganha 2 salários, ganha 3 salários, ganha 4 salários. Aí parou de dar o dízimo. Aí arruma 1000 desculpas. 1000 desculpas. Ah, eu não vou dar o dízimo não, porque o meu dízimo, o pastor está gastando com isso. Eu quero saber o que está fazendo com o meu dízimo. Eu quero nota de tudo. E porque não é melhor nem dar. Porque a pessoa já faz isso porque não quer dar mesmo. A pessoa não quer dar. E quer. Um diz assim: não,
Eu não sei o que estão fazendo com o meu dinheiro. Por isso eu não dou dízimo, não. Eu quero saber o que está fazendo. O que está fazendo? O que está fazendo? Olha o tamanho da igreja. Olha as emissoras de rádio 24 horas no ar. Olha a igreja que já chegou em mais de 120 países. Olha como que a obra de Deus está crescendo, crescendo e crescendo. E você é uma coluna da obra de Deus. Quando você chegar lá no céu, Deus vai te dar o seu galardão, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu amor à obra de Deus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga aleluia. Um dia eu vi um irmão. Essa pessoa, acho que eu já até falei isso aqui. Ele não era crente não, mas ele era dizimista. Ele era dizimista. Aí teve uma pessoa que chegou para ele e falou assim: você dá o dízimo na igreja? Ele falou: dou. Ah, você é muito bobo, rapaz. Você está dando o dízimo na igreja, o pastor estava andando de carro novo com o seu dízimo. Ele falou: isso é problema dele. Isso é problema dele. Se ele está andando de carro novo com o meu dízimo, é problema dele. O importante é que eu estou obedecendo a palavra de Deus e a minha consciência está tranquila. O importante é que eu sou fiel, isso é problema dele. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Cada um vai dar conta das suas obras diante de Deus. O meu dever é dar o dízimo. O seu dever é dar o dízimo. Agora, quando chegar diante do trono lá da presença do Senhor, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você está entendendo, meu irmão? Porque se você falar assim: eu não vou dar o dízimo não, por causa disso e disso e disso, Deus não vai aceitar como desculpa. Deus não vai aceitar. Deus vai falar assim: olha, vamos resolver o seu problema, depois eu resolvo o problema do outro. Amém? Então, meus irmãos, seja fiel a Deus. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Pode louvar, dá glória a Deus. Aleluia. Esse muito que a Bíblia está dizendo, às vezes não é aqui na terra não. Esse muito pode ser quando você chegar lá no reino de Deus e você olhar aquela casa de ouro, aquela mansão, né? Aquela cidade de ouro puro e cristal resplandecente. Aí Deus vai falar para você assim: ó, essa daqui é a sua moradia, essa é a sua casa, porque você foi fiel lá na terra, e agora sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Amém, meus irmãos? Quem entendeu, bate palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe, igreja. Que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Uma vez um ímpio perguntou ao irmão assim: você dá o dízimo? Aí o irmão falou assim: eu dou. Quanto é que você dá de dízimo? Aí eu dou R$150 por mês, porque eu ganho 1.500. Aí eu dou 150. Aí o ímpio falou para ele: você é muito bobo demais, rapaz. Você dá R$150 de dízimo na igreja? É, porque eu ganho 1.500. Ah, eu não dava não. Ele falou: rapaz, quando eu não era crente, eu gastava 500 lá no boteco. Quando eu não era crente, eu gastava 500 lá no boteco, jogando sinuca, bebendo cachaça. Depois que eu virei crente, eu dou só 150 na igreja. Se eu não fosse crente, eu estava lá na sinuca, lá gastando 500, 600. Aí o ímpio ficou quietinho, não teve nada para falar com ele. Quem entendeu, diga amém. Que Deus abençoe. Palma para Jesus. Mas que Jesus maravilhoso é este nosso.
Mas que Jesus maravilhoso, é esse nosso, Ele salva, Ele cura, com o Espírito Santo. Ele salva, Ele cura, com o Espírito Santo. Amém. Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu? Então, meus irmãos, nós vamos fazer uma oração a Deus.